Espírito Santo de Deus, nós clamamos mais do Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor é o poder da ressurreição. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor são rios de água viva que são, que fluem do nosso interior. Quando Jesus falou isso, Jesus estava falando do Espírito. E nós clamamos porque precisamos de Ti, Espírito. O Senhor Jesus prometeu que não nos ia deixar sós, mas ia enviar o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, para ser aquele que ia ensinar a verdade, para ser aquele que ia nos revestir de poder para viver nessa vida. E por isso nós estamos aqui nessa noite. E eu sei que quem está me assistindo aí de casa também está falando: eu quero, Senhor, eu preciso mais do Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, tenha liberdade neste lugar. Somos feitura do Senhor, pro Senhor e para o Senhor. Então, em nome de Jesus, tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vocês sempre veem a sua pastora falar que tudo é espiritual. E por que tudo é espiritual? Porque tudo é espiritual. Se é que eu posso dizer isso. Abra comigo a palavra em Efésios 2:6. Antes eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta meio óbvia, né? Eu acho. Você crê em Deus? Sim. Você está vendo Deus? Com os olhos naturais. Alguém está vendo Deus aqui? Eu também. Deus abre os nossos olhos de vez em quando, mas normalmente não. Nós cremos em Deus e nós não estamos vendo Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Jesus disse isso para aquela mulher sentada naquela fonte. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava falando algumas verdades espirituais que talvez aquela mulher, a princípio, não estava entendendo. Porque Jesus começou a falar para ela de uma água, que se ela bebesse de uma tal de uma água, ela não ia ter mais sede. E essa mulher tinha uma mentalidade natural, humana, carnal, e ela achava que era uma água física. Até que Jesus falou que não, que era uma água espiritual. E que se ela bebesse daquela água, ela jamais teria sede. Então hoje nós vamos caminhar na palavra, para que a gente possa entender que tudo é espiritual. E que a gente possa entender que nós somos seres humanos. Nós habitamos num corpo físico, temos uma alma, que são os nossos sentimentos, que elas são baseadas nos acontecimentos, nas circunstâncias, né, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Mas nós verdadeiramente somos um espírito. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um espírito. Então, a sua verdadeira natureza é espiritual. Ainda que você tenha uma alma e habite num corpo, nós somos seres espirituais. E a palavra, essa palavra aqui, ela, se a gente for ler, querer entender com os nossos olhos naturais, ela não vai passar de histórias bonitas, mas que elas não vão trazer e gerar vida em mim e em você. Porque essa palavra, ela é espiritual e ela precisa ser vista, lida, ouvida com os olhos do nosso espírito, os ouvidos espirituais. E nós precisamos entender isso, a igreja do Senhor. Se você faz parte da igreja do Senhor, você precisa entender que nós, apesar de vivermos nessa terra aqui que é natural, nós não somos dessa terra. É o que diz a palavra. E por isso que eu quero, né? Vem comigo, nós vamos ver. Efésios 2:6. Olha o que a palavra diz assim: e juntamente com Ele, no caso Jesus, nos ressuscitou
e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Alguém morreu aqui, foi ressurreto assim na carne, né? Eu acho que o que eu falei de manhã, eu gostaria muito que muita gente levantasse a mão e falasse assim: não, eu sou um testemunho vivo de que eu morri e fui ressuscitado. Alguém orou comigo e eu fui ressuscitado. Mas não, né? O que a palavra está falando aqui? Que nós fomos ressurretos juntamente com Ele. Aqui, o apóstolo Paulo está apresentando uma verdade espiritual. Que existiu uma morte da nossa velha natureza. E Deus nos chamou para ressuscitar, para uma nova vida, para a gente ser introduzido no reino espiritual, no reino de Deus. E esse reino, vamos continuar lendo, diz assim, ele tem um trono, né? E Jesus diz, a palavra de Deus diz que Jesus está sentado à destra de Deus. E a palavra diz aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bem, vamos entender. Hoje nós estamos aqui, você está sentado numa cadeira preta de plástico. O seu corpo físico está sentado nessa cadeira preta de plástico. Mas há uma verdade muito maior do que essa que a gente está vendo do nosso corpo. Existe uma verdade que o Senhor disse que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Então, meu querido, nós precisamos entender que isso aqui que nós vemos não é a única coisa que existe. Existe um mundo espiritual, existe uma posição de autoridade que já foi conquistada. Hoje existe um vencedor, existe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que assentou à destra do Pai e nos chamou para sentar com Ele. Amém? Você entende que é algo espiritual? Mas vamos ver, vamos caminhando para a gente entender como que isso afeta na minha e na sua vida. Agora, por que ele fez isso? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade conosco em Cristo Jesus. Você está assentado juntamente com Cristo, para mostrar. Você foi chamado, querido, para mostrar. Eu e você fomos chamados para mostrar. A nossa vida tem que mostrar um Deus que tem uma suprema riqueza da graça. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim: nossa, como Deus é bom. Olha o que Deus tem feito para essa família que crê nele. As pessoas vão olhar e vão ver: nossa, olha como Deus é bom. Essa pessoa foi restaurada, liberta, curada. É para isso. Para mostrar essa suprema riqueza da graça. A graça é imerecida. Eu e você não merecemos a graça. Não compramos a graça. Ela nos foi dada por aquele que nos amou. Deus te ama. Isso precisa entrar no teu coração para você entender quem você é. Para você entender a sua filiação em Cristo, para você entender a sua herança, você precisa entender isso. E a palavra diz na bondade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, entenda, nós, apesar de a gente ter entrado hoje aqui por aquela porta, ter caminhado aqui com os nossos pés físicos, sentado nessa cadeira, adorado, você pode ter feito tudo isso naturalmente falando, ou você pode ter já tido essa posição espiritual.
Você pode ter entrado aqui falando, estou me unindo ao corpo. Igreja é corpo. Por isso que a palavra diz para a gente não deixar de congregar. A unção, ela é sentida, ela é passada, ela é corpo. É muito importante estarmos juntos. Isso traz uma unção, traz algo espiritual para as nossas vidas. Então, se você entrou aqui com esse sentimento, estou entrando num ambiente espiritual, estou entrando para juntar com o corpo de Cristo. Se você abriu os lábios e deixou o seu espírito adorar o Senhor, você não simplesmente leu letras, você não simplesmente ficou reparando aqui nos músicos, você deixou o teu espírito se conectar com Deus no louvor e louvá-lo e adorá-lo. E à medida que você declarava, eu vou construir minha vida em ti, você estava gerando vida. A palavra gera vida, a palavra vai produzindo fruto. Cada vez que nós cantamos com o nosso espírito, gente, às vezes parece que o ministro de louvor às vezes fica chato, né? Não, mas olha, não, mas o que nos dói, né? O que dói para o ministro de louvor, eu não sou ministra de louvor, mas eu ministro louvor também ao Senhor, né? É você saber que você pode deixar fluir do teu espírito, que o meu Deus é um Deus de milagre. O meu Deus, isso eu estou gerando aquilo que o meu espírito está cantando. Por isso a gente tem que lutar, querido. Lutar com a nossa mente. Porque existe uma guerra. Eu não falei isso mais de manhã, mas Deus dirige do jeito que Ele quer. Existe uma guerra para deixar a gente nessa terra. Né? A nossa carne, o diabo, ele quer que a gente fique aqui, ele não quer que a gente deixe o nosso espírito conectar com Deus, porque a sua carne não conecta com Deus, é o seu espírito. Então nós precisamos entrar nessa batalha espiritual, de falar assim, não, eu quero, e lutar, e falar, e até que haja um destravamento, que vai fazer parte de um dos testemunhos que eu vou contar hoje. Tem que destravar. Se você chega no louvor e você só consegue cantar e não consegue louvar e adorar, não se sinta culpado. Sinta assim, eu preciso ser destravado, eu quero mais. Meu espírito precisa romper. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento onde os poços de Jacó foram entulhados para que não saísse mais água. O inimigo foi lá e entulhou. E Isaac era filho dele. E não conseguia beber daquelas águas e precisou cavar os poços. E o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas também. Amém? Abra comigo, nós já estamos em Efésios, vá comigo agora. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nós estamos falando que tudo é espiritual. E aqui é muito claro isso, muito. A palavra de Deus diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você está entendendo? Existe uma luta. E a luta não é aqui, não. Não é com o nosso chefe, não é com o nosso pai, nossa mãe, nosso marido. Não é. É uma luta espiritual nas regiões celestes. Tudo que nós precisamos, tudo que eu e você precisamos para viver uma vida de vitória, uma vida abençoada, ela tem que ser conquistada nas regiões celestes. Nós temos que travar essa batalha no nosso espírito. Com o nosso espírito. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue. No versículo 11, um pouquinho antes diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Alguém aqui, eu não estou vendo ninguém com armadura. Eu até brinquei que hoje de manhã teve o teatro para nossas crianças, né? E eu falei assim, eu não sei se lá tem alguém fantasiado com armadura lá. Mas aqui eu não estou vendo ninguém com armadura. Mas o que a palavra está falando aqui? Revestivos de toda a armadura de Deus. Ele está falando de algo espiritual, que nós precisamos entender e atentar para isso. Existe uma proteção, a armadura fala de batalha, fala de guerra, fala de proteção, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça. Por quê? Para que a gente possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele existe. Eu sei que para você não é uma novidade. Espero que não seja, né? Mas se é. Só que sabe qual que é a grande arma dele? É deixar a nossa vida tão natural, tão focada só nas circunstâncias, que a gente acha que tudo é natural, que nada é sobrenatural. Como meu marido contou a semana passada, né? Que a minha filha acordou, a gente fez um processo de libertação, infelizmente, dentro da minha casa, né? Não aconselho ninguém, mas se Deus assim mandar alguém, ore, que Deus está guardando, né? Mas, e depois, 2 dias, 3 dias depois, minha filha acordava gritando. E a gente discerniu que não, porque poderia. Não, nossa, está com cólica. Não estou falando, gente, que o natural não existe, tá? Mas eu estou falando que nós temos que estar atentados para o mundo espiritual. Para a guerra contra os nossos filhos, contra os nossos jovens, contra os nossos pais, mães, contra as pessoas. Porque o diabo, como diz, ele faz cilada. Sabe o que é uma cilada? Cilada é uma armadilha. Cilada é para pegar você desprevenido. Cilada é aquilo que você bota, tadinho, assim, uma comidinha bem suculenta para um urso, né? E não sei, é que eu estou lembrando de algum filme que eu assisti que o urso foi lá, né, pegar a comida e aquela garra, sabe, que fratura. Pega assim. E aí fraturou, enfraqueceu, deixou ele ali. Aí vira uma presa fácil. Satanás, às vezes, ele não vai te destruir, ele só vai te dar uma... Vai botar só um pezinho seu, porque se a sua perna já for pega, ali você já vai desmontar. Então, nós precisamos entender que existe uma guerra pela minha vida, pela sua vida. Existe uma guerra pelo nosso futuro. Porque se entendermos quem nós somos em Cristo, o poder que temos para reinar, aí nós vamos fazer barulho. E ninguém quer, né? Ninguém não, né? O mundo espiritual das trevas não quer ouvir o nosso barulho. Mas Deus é mais, amém? E eis-nos aqui. Aleluia, glória a Deus. Já que a gente está falando disso, abre comigo em Lucas 10, 19. Estamos falando de poder espiritual. Mais uma vez, Jesus está falando algo para os discípulos dele. Algo espiritual. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Amém? O que ele está falando aqui? Jesus estava falando assim, olha, eu vou dar autoridade para vocês irem ali no matinho, e aonde que vocês acharem um escorpião, aonde vocês acharem uma serpente, vocês podem ir lá pisar nelas, que elas vão morrer. Ele não estava falando de serpente, escorpião natural. Ele estava falando de algo, uma maneira de ação.
A serpente, ela é sorrateira. Ela vem rastejando muito silenciosamente e se prepara para dar o bote. E a hora que você distraidamente passa perto dele. O escorpião é a mesma coisa. Você, às vezes, você mesmo vai até lá. E a hora que você chega perto do escorpião, ele te pica. Ou, se você está passando perto dele também. Por isso que a palavra diz claramente que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não brinque. Não chegue perto do pecado. Pecado é a isca do Satanás. Né? A hora que você chega ali pertinho do pecado, nós não podemos brincar. É uma questão de vida ou morte. Se você for picado por um escorpião, como eu brinquei hoje de manhã, brinquei não, mas é a verdade, né? Se você rapidamente não for para um hospital receber o soro antiofídico, você vai morrer. E o soro antiofídico é o sangue de Jesus, que é o perdão dos nossos pecados, que é a provisão de Deus para nós. Glória a Deus, porque mesmo que a gente se deixe picar, não quer dizer que nós vamos morrer, porque nós temos um Deus que já preparou todas as coisas, e inclusive o sangue dele, para perdoar, para restaurar, para libertar, para renovar. Amém? Então, se nós somos seres espirituais, se tudo é espiritual, eu preciso começar a ver, começar a ouvir e começar a falar. E por que não todos os nossos tatos, né? Nossos 5 sentidos. Sentir o cheiro. Eu brinco assim com meu marido, né? Olha, eu estou sentindo um cheiro. Quando é algo espiritual também. Né? Por isso que agora eu lembrei. E mesmo do tato, nós precisamos agir. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com esse corpo espiritual. Eu quero contar alguns testemunhos rápidos. Eu não contei de manhã, mas agora eu quero contar. De pelo menos ver, ouvir e falar. A gente pode ver todas as situações com os olhos naturais, mas nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos em toda e qualquer situação. Vou contar uma coisa que a gente hoje de manhã, a minha filha veio de São Paulo, né? E a gente foi almoçar com ela, e foi os pais do meu genro, o Adilson e a Edna, então fomos nós 6, e a gente estava conversando sobre as coisas espirituais, e o Adilson nos lembrou de uma visita que nós fomos fazer, nós 4, para um casal que estava começando a estar na igreja e estava indo... Naquela época nós chamávamos de grupo familiares, né? Hoje a gente chama de GR, mas naquele tempo era grupo familiar, e estava indo no grupo familiar que ele cuidava. E com uma situação muito difícil. A situação... Pensa numa família totalmente cativa de Satanás. Né? Problema financeiro, problema sério com o filho, problemas de saúde dele, principalmente da moça. E nós fomos fazer uma visita, né? E a gente sentou, e a gente orou para começar, conversamos. Eu não lembrava dessa história, nem o Marcelo, né? Mas, de repente, conversando, eu virei para o Marcelo e falei assim, nós estamos conversando com o demônio. Por quê? Porque Deus abriu minha visão. E algo que parecia natural, estava ali conversando. E a pessoa, no caso era a esposa, né? Ela estava conversando com a gente. Mas não era mais ela. Era um demônio falando através dela. E nessa hora, a hora que eu falei assim, nós estamos conversando com o demônio. Ela manifestou. E ali nós tivemos que orar, né? Mas graças a Deus que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? E a palavra diz, os que creem em mim, em meu nome, expulsarão demônios. Então nós oramos e ela foi liberta naquele momento. Nós precisamos pedir para Deus nos fazer enxergar situações pelo âmbito espiritual. Agora, se você não pedir também,
Às vezes não vai ser automático. Você tem que treinar o seu espírito. Falar em treinar, eu não gosto dessa palavra, mas é aquilo. Se você quer criar músculos, aí nós temos o professor Rodolfo, ele é bom nessa área. Você tem que treinar. Você tem que ir na academia e exercitar para você criar músculos naturais. Agora, se a gente quiser habilitar o nosso corpo espiritual, a gente precisa treinar também. E para isso a gente precisa orar, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa jejuar. São as atividades espirituais para fortalecer o nosso espírito. Então, nós precisamos entender que isso não são regras. Agora eu me converti. Não, então eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Por favor, fazer meu devocional todos os dias. Não, eu tenho que orar pelo menos tantos minutos, tantas horas por dia. Não, eu me converti. Não, você tem, porque isso é algo espiritual. Como eu disse, ler a palavra é você comer do pão do céu. É outra coisa espiritual. Jesus falou, eu sou o pão do céu. No versículo 32 de João 6 ou 7, diz assim, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem dá. E ele estava falando dele mesmo. Então, isso aqui é comida, gente. Quando nós lemos a palavra, nós nos alimentamos e nós vamos sendo fortalecidos. E os nossos olhos vão sendo abertos, nossos ouvidos vão sendo abertos. A nossa boca começa a falar. Sabe por quê? Que eu vou estar tão cheia daquilo que você se enche, é aquilo que você vai falar. Se você está cheio da palavra, você vai falar a palavra. Se você está cheio de outras coisas, é isso que você vai falar. Então, nós temos que entender isso. Né? Que nós precisamos fortalecer, então temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos, mas nós temos que agir. Não adianta só assim, Senhor, então eu quero, abre os meus olhos. Amém, amém, isso é algo que Deus faz. Porque quando Jesus, ele se colocou lá na sinagoga, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os algemados. Essa vista aos cegos, eu creio que era naturalmente, porque ele curou muito cego natural, mas era também a cegueira espiritual. Porque o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz. Você fala assim, isso não tem nada a ver comigo, Deus está falando do incrédulo. Se você não crê em qualquer coisa que está escrito aqui, você é incrédulo. Então nós precisamos. Às vezes a gente era crente na palavra. Só que Satanás foi jogando a circunstância. E a gente não conseguiu reagir. Ou a gente não entende, né, as coisas. Por que algumas coisas não acontecem. Mas isso vai minando, vai entulhando o nosso poço. Mas Deus, em nome de Jesus, vai desentulhar, vai destravar nessa noite tudo que a gente precisa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ouvir, discernir. Deus fala às vezes como um sentimento. Sabe, você não estava pensando, você vai fazer alguma coisa, vem aquela voz, que não é voz, né? A gente fala voz, mas é um sentimento, não faz. E aí você fica. Discirna as vozes. Infelizmente, a opressão fala também, né? Você é chamado para liderar alguma coisa no seu trabalho, né? Marcelo teve uma experiência muito, muito interessante esses dias, né? A gente estava numa conferência, depois eu até vou falar um pouco do que aconteceu nessa conferência. E uma das coisas é que Deus usa o meu marido com a palavra de conhecimento, muito, muito. Né? E ele estava lá e, de repente, ele sentiu vontade de falar por uma pessoa que ele nunca tinha visto uma palavra.
E ele foi lá e falou, Deus está falando para você... como é que era para lá? É para você assumir a posição de liderança. Deus está falando para você assumir essa posição de liderança. Aí ele ficou olhando para o Marcelo. Daí o Marcelo falou assim, né? Isso tem a ver? Aí ele disse, totalmente. Eu estava aqui, lutando, porque eu me sinto incapaz. Né? Eu sou médico e eu tenho que assumir umas posições de liderança. E essa semana mesmo, eu coloquei uma enfermeira para fazer algo que era para eu fazer. Então, isso está vindo confirmar para mim. Agora, esse sentimento de incapacidade são vozes que ele escuta, falando assim, não, você não pode, você não consegue, você é tímido demais, não, você é incompetente, você é inadequado. Eu não sei, mas são vozes. Vozes. Né? A gente nem precisa falar o que estava travando esse rapaz. Mas ele falou assim, não, amém. Eu estava pedindo uma confirmação para Deus se eu deveria ou não estar assumindo algumas lideranças na minha vida, inclusive liderança na minha igreja, que eu tenho sido convidado e eu não tenho aceitado. Né? Então, foi de Deus. Então, mas assim, são vozes. E outras vozes, às vezes, Deus fala audivelmente. Gente, se tem um testemunho impactante da minha vida, foi quando eu era nova convertida. E eu comecei a orar, porque eu estava com a situação que eu tinha meu consultório, mas eu também já trabalhava como dentista na prefeitura, e eu queria ter filho, e eu achava que eu trabalhava demais, era de manhã, de tarde, de noite. E eu comecei a me envolver com as coisas do Senhor, e eu queria mais, eu queria estar em tudo, eu queria participar de tudo quanto era grupo, fazer tudo quanto era estudo, e eu não tinha tempo. E aí, eu lembro que eu comecei a orar, Senhor, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer? Né? Mas eu achava que eu tinha que trabalhar. Porque quando eu era incrédula, e isso meu marido falou semana passada no culto, eu vim de uma vida bem limitada. Né? Meu pai criou 4 filhos com muito suor e trabalho, mas 4 filhos. Né? Não é quem tem 2, 1, já sabe quanto difícil que é 4. Então, minha vida era limitada. Então, quando eu me formei, e aí, naquela época, praticamente 30 e poucos anos atrás, né, a odontologia era muito valorizada. Era assim, era ser médico e dentista era ser grandes coisas. Né? Não que não seja, mas... e eu falei assim, não, então agora eu vou ser dentista, eu quero ficar rica. Então, eu não quero filho, não sei, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter carro, eu quero viajar, eu quero não sei o quê. E eu me converti. E quando você se converte, é a coisa mais linda do mundo. Porque Deus pega todos os seus valores e joga no lixo. E fala assim, você vai viver pelos meus valores. E eu comecei a ter o desejo de construir uma vida nele. Né? E aí eu falei, não dá, estou trabalhando demais. Ganhava dinheiro, mas eu ganhava muito dinheiro. Mas a gente não tinha carro, a gente não tinha nenhum telefone, que na época era pago e era caro. A gente não tinha. Era como se eu recebesse o meu salário e colocasse num saco furado. Só que eu nunca imaginei que existia um versículo assim. E eu estava orando a Deus, e eu ouvi uma voz falando assim, leia Ageu. Eu sozinha em casa. Leia Ageu. Eu nem sabia se existia um livro chamado Ageu na Bíblia. Aí eu lembro que eu peguei a minha Bíblia, fui procurar no índice. Né? Porque eu não conhecia nada, eu era bem nova, devia ter uns 3, 4 meses de convertida. E eu falei assim, nossa, tem Ageu. E eu fui ler Ageu. E Ageu fala assim, vocês têm semeado muito, mas colhido pouco. Considere o seu caminho. Vocês têm corrido atrás das casas apaineladas, atrás das suas casas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. O salário que vocês recebem é para colocar num saco furado. Por isso, os céus retêm o orvalho para que não chova sobre vocês. A hora que eu li isso, eu falei assim, meu Deus, está falando comigo. Eu estou construindo,
Daí eu entendi que Deus estava falando que eu estava preocupado com a minha casa natural, mas que Ele queria que eu construísse minha casa. Daí eu falei assim, não, Ele está falando da minha vida, porque agora eu sou o templo do Espírito Santo, né? Então, não, Ele está falando isso. E aí foi muito forte quando Ele disse assim, Ele não, né? A palavra em Ageu, só que foi uma palavra específica para mim, para o meu momento. Os céus retêm o orvalho. Ele falou assim, não é que não tem o orvalho. Está retido porque você está procurando construir a sua vida da sua forma, da sua maneira. E aí eu entendi. E realmente eu vendi meu consultório, fechei meu consultório e não me arrependo um minuto da minha vida, pois eu me dediquei ao Senhor, me dediquei à minha família, às minhas filhas, continuei exercendo a profissão que Deus me deu, né? Que eu trabalhei por 27 anos, que amava também, mas eu ouvi a Deus, e Ele falou claramente, esse é um Deus que fala. Se você fala assim, não, mas eu não escuto Deus, tem que destravar isso, amém? Essa noite você vai ser curado da surdez espiritual, amém? Nós vamos ser curados da surdez espiritual. Falar também, você tem que falar. Sem isso daqui, a palavra, ela é geradora de vida. A Bíblia diz, em Gênesis, que tudo foi feito pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Haja separação entre dia e noite. E as coisas começaram a acontecer pela palavra dita. Por que quando a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, não é algo que a gente só pode fazer aqui dentro do nosso coração? Por que Romanos fala assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, se com a tua boca, porque a nossa boca no mundo espiritual tem valor. Porque quando você com a sua boca fala assim, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor, as trevas estão ouvindo e elas estão impedidas de agir, porque houve uma aliança verbal com o Senhor Jesus. Isso é muito importante, então nós temos que falar. Só que nós temos usado a nossa boca muito naturalmente, porque nós somos levados e movidos pelas circunstâncias, né? E nós falamos do nosso problema, e nós exaltamos, e nós declaramos, não dá, não, já cansei de orar, não, Deus nunca me ouviu, não sei o quê. Não interessa, está na hora da gente mudar. E às vezes a gente tem algumas situações na nossa vida que a gente precisa pegar a palavra, uma palavra que Deus dê e ministrar. Eu sempre falo isso. Né? Quero contar o testemunho, alguns já ouviu da minha filha mais velha, né, a Fernanda, que quando ela tinha 2 anos e 8 meses, eu achando que ela estava gordinha, levei ela na pediatra, a pediatra falou assim, não, ela está com um seio. 2 anos e 8 meses. E ela falou, isso não é normal. Leva ela no endócrino. Aí eu levei no endócrino. O endócrino falou assim, não, isso não é normal. A sua filha ela está com, chama telarca precoce. E ela pode entrar em menarca precoce, ou seja, ela pode menstruar com 5 anos. Acabou para mim assim, falei, meu Deus, né? O que é isso? E fui para casa. E o Senhor é o nosso socorro, o refúgio, né? Nossa fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. E eu comecei a orar, e eu falei assim, Senhor, né, minha filha, não sei o quê, ela faz um milagre, e de repente, veio assim, zum, de novo. Aí são duas funções espirituais. Eu ouvi de novo. Eu ouvi um versículo que veio no meu coração, para todo propósito de Deus, a tempo e modo. Eu ouvi. Mas aí eu senti que eu tinha que falar, porque isso, e eu comecei a orar isso, eu falei assim, não. A palavra de Deus diz que para todo propósito, a tempo e modo, não é tempo. Não é tempo, 2 anos e 8 meses, não é tempo. O tempo é depois dos 12, 14, é por essa fase, não é tempo. Então, aí eu comecei a guerrear, eu não aceito, isso não vem do Senhor. Eu comecei a guerrear e comecei a profetizar e comecei a declarar. Só sei o seguinte,
né? Depois a gente foi lá, porque tinha que acompanhar, mas não precisou nem acompanhar, porque sumiu. Amém? Minha filha ficou tudo certinho. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. E esse Deus, Ele é o mesmo Deus que Ele continua agindo. Né? Ele é um Deus. E a palavra, ela fala tudo espiritualmente falando. Jesus falou. Se você quer mais, Ele falou assim, aquele que tem sede. Eu não sei se você tem sede. Né? A minha boca está secando bastante aqui. Né? Porque acho que eu estou falando bastante. Mas aqui está falando de uma sede espiritual. Jesus falou assim, aquele que tem sede, venha e beba. E sabe, você não vai ser só saciado, não. Do seu interior vão fluir rios de água viva. Amém? Deus tem isso para mim e para você. Você vai beber. Mas você não vai reter. Porque se você vai beber, isso vai fazer com que rios comecem a fluir do seu interior. E o Senhor te chamou para isso, o Senhor nos chamou para isso, para gerar vida. Gerar vida. Sabe, existe aquela até, é uma passagem, mas tem uma música da Ana Paula Valadão que fala assim, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Queridos, sabe como o rio vai passar? É você passando. A gente cantou a primeira música, primeira ou segunda? Assim, esqueci. Que Deus está passando aqui. Como é que é? O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui. Existem duas verdades. A primeira, nós cantamos isso. E Ele realmente está aqui. Amém? A palavra de Deus diz, quando 2 ou mais se unirem em meu nome, eu estarei. Então Ele está aqui. Mas, quando a gente canta que Ele está passando por aqui, Ele está passando através da minha vida e da sua vida. Amém? Porque nós carregamos a presença, nós carregamos a glória, nós carregamos o poder da ressurreição. Se o Espírito Santo habita em mim e você, nós carregamos. E eu quero contar agora uma experiência que eu tive. Eu tive numa conferência e um dos preletores ele é muito usado em cura, né? Muito usado em cura. E ele começou, né? Foi na quarta-feira que eu tive essa experiência. Ele começou a falar assim, olha, Deus falou para mim que me deu um número 7 e falou que tem uma pessoa e que tem pinos no corpo, 7 pinos no corpo e que você tem dor. Então, se você tem 7 pinos no corpo, fica de pé, aquelas, né? E ele começou, você que está sentindo uma dor aqui do lado, fica de pé, que Deus vai curar, né? E as pessoas ficando de pé, sendo curadas. Ele falou assim, olha, Deus tem me usado muito para orar por pessoas que têm metal no corpo, né? E se você tem metal, se você tem alguma dor, Ele vai curar. Só que aquilo, eu fiz uma cirurgia de ombro há 6 anos atrás. E eu tinha muita dor no ombro, muita dor no ombro. Só que a cirurgia me curou da dor. Eu não tenho mais dor no ombro. Não tive mais. Só que depois da cirurgia, eu fiquei com uma limitação. O meu braço ia até aqui. E a hora que eu tentava passar ele começava a tremer por causa da força que eu tinha que fazer. Eu não conseguia. Ele ia até aqui. Mas aí, né, as pessoas de cura, e eu falei assim, nem foi comigo, eu nem pedi para ser curada, mas eu virei e falei assim para Deus. Eu falei assim, se o Senhor está tirando metal, eu quero. E botei a mão assim, né? Eu quero. Mas daí, como eu não estava com dor, e ele estava muito frisando em quem tinha dor, aí eu falei, não, você que tem dor, começa a mexer. E eu lá sentada, quieta, lá, bem longe do preletor, né?
Aí tá, daí ele continuou, daí ele começou outras coisas, né? Começou a falar de outras dores. Ele é muito usado nessa área de dor ortopédica, vamos dizer assim. É o que ele mais flui. Aí, de repente, ele, mexe aí, faz o teste. Daí eu peguei e virei e fiz assim. Aí eu falei assim. Aí, ó, o Satanás é tão sujo que eu comecei a falar assim, nossa, mas será que o meu braço, ele estava parando aqui mesmo antes? Gente, eu comecei a entrar numa guerra espiritual, porque eu comecei a duvidar do que... Eu falei assim, não, mas há pouco tempo atrás, a gente até na academia lá, a gente falei assim, olha, eu tenho dificuldade de fazer alguns exercícios por causa do meu ombro, vai até aqui. E fiz um movimento. Então, eu só sei o seguinte, por que eu estou contando esse testemunho, querido? Porque esse testemunho, para mim, aí eu fiquei em crise. Não, em crise não, agradecidíssima, né? Ao Senhor. Mas eu falei assim, meu Deus, eu estava orando por tanta gente que precisa de cura, né? Nesse momento, e eu não estava com dor. E eu comecei a perguntar para Deus assim, Deus, por que eu fui curada? Se eu nem queria tanto, se eu nem estava... Eu falei, eu acho que quando eu falei, se o Senhor está tirando, eu quero, acho que isso deve ter liberado o poder dele. Mas não foi assim uma coisa, sabe? Ai, Senhor, eu preciso, me toca. Não era algo assim. E foi muito. Aí eu perguntei para Deus, eu falei assim, Senhor, por quê? Daí ele falou assim, que a minha cura foi uma experiência profética. Sabe por quê? Ele falou assim para mim, você ficou acostumada com a sua limitação. Então, para mim era normal. Fiz a cirurgia e o meu braço vai até aqui só. E ele falou assim, aqui vai o seu natural, aqui vai a força do seu braço, mas eu quero te mostrar que com meu poder, você vai aonde a força natural não vai. Foi algo totalmente espiritual. Eu falo uma cura com uma experiência. Experiência profética é assim, é mais do que a cura em si, é que ele está revelando algo através daquilo que ele está fazendo. E ele estava revelando algo espiritual. E eu queria pedir para os ministros de louvor estar aqui. Eu não sei se você sente travado na tua vida. Você também que está aí em casa. O Senhor vai ministrar na tua vida. Eu não sei o que tem te travado. Às vezes é um pecado que você tem lutado, e ele tem travado a tua vida. Às vezes são as suas emoções. Você não consegue realmente romper em algumas áreas da tua vida porque você não consegue perdoar, porque você vive limitado emocionalmente. Às vezes, né, você tem uma limitação física mesmo. Qualquer enfermidade nos limita. Nos limita de exercer, de estar e de fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Então, querido, eu quero que você gere fé agora. Eu quero que você comece a deixar o Espírito Santo mostrar que o mesmo poder que veio sobre a minha vida e destravou o meu braço, é o mesmo poder que está aqui e vai destravar vidas. Abra comigo para a gente, antes da gente começar a ministrar, em Atos 1:8. Eu queria chamar meu esposo aqui em cima também, para a gente estar orando. Atos 1:8. Queria convidar você a ficar de pé agora, com a palavra. O nosso Deus continua o mesmo. Eu sou o Senhor e não mudo. O nosso Deus continua fazendo milagres. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que parou o sol, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Deus que me curou, Ele está aqui nessa noite.
o mesmo Deus que falou comigo tantas e tantas vezes, o mesmo Deus que curou minha filha, o mesmo Deus que já me usou para curar, né, outras pessoas, orar por pessoas serem libertas, Ele continua aqui nessa noite. Mas muitas vezes algo aconteceu, rompeu algum tendão espiritual em você, como rompeu o meu tendão, né? Eu tive. E você passou por uma cirurgia e colocaram um monte de pino. Estou falando espiritualmente falando. Satanás veio e pinou você para travar você. E você até não sente dor. E você está acostumado com a sua vida limitada, com a sua vida até aqui eu vou, mas aqui eu preciso fazer força, eu não consigo mais. Mas aí entra, a nossa força vai até um pouco, pedaço, mas aí entra Atos 1:8, onde o Senhor prometeu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. O poder vem para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, mas para sermos testemunha. Deus quer liberar a sua vida, Deus quer destravar a sua vida nessa noite, para que você seja um testemunho, e Ele vai derramar do poder dEle, porque Ele que prometeu. Recebereis poder. Recebe aí na sua casa, querido, levanta, tem uma atitude profética também, começa a crer, o Senhor quer ministrar na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai destravar tudo aquilo que Satanás tinha prendido.